Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir ao Espírito Santo que nos toque nesta manhã para que sejamos capazes de compreender a palavra que acabamos de escutar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo do Advento, encerrando este ciclo que foi iniciado há 4 semanas atrás e que ainda continua até na terça-feira, quando nós celebraremos já à noite a grande vigília do Natal, da festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante o tempo do Advento, alguns personagens da Escritura, da Bíblia, nos acompanharam para nos ajudar nesta compreensão da palavra de Deus e também da sua vontade para a nossa vida. Então nós vimos a anunciação do anjo a Maria e como foi a reação e a resposta dela diante do convite que Deus fazia. Depois nós ouvimos João Batista no domingo passado, que estava preso, um pouco confuso ainda se Jesus era ou não era o Messias. E agora no Evangelho de hoje nós vamos estar mais próximos da figura de São José, o pai adotivo de Jesus. Então todos esses personagens do Advento nos aproximam mais por meio do seu testemunho, diante também das suas dificuldades, para que nós, compreendendo as nossas dificuldades, mas permitindo com que a graça do Senhor nos alcance, sejamos como eles,
aprendamos com o testemunho deles e digamos: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Então será nesta dinâmica que iremos compreender o evangelho de hoje. Então quero te convidar, retome aí no seu folheto o evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Pegue aí no seu folheto, evangelho de hoje, capítulo 1 do evangelho de São Mateus, versículo 18. Aqui nós temos a segunda parte do capítulo 1, porque a primeira parte vocês podem em casa pegar as suas Bíblias e lerem. Nós encontramos a genealogia de Jesus, ou seja, a sua origem, desde Abraão, chegando até José, pela descendência de Davi. Então esta primeira parte do texto nos prepara para chegarmos em José, porque José é da descendência de Davi, e de acordo com a profecia do Antigo Testamento, o Messias nasceria de qual descendência? A descendência de Davi. E é por isso que agora nós vamos lidar com o drama de São José, porque São José se torna uma pessoa muito importante nesse projeto de salvação que Deus tem para salvar a humanidade através do seu Filho Jesus, que vai assumir a nossa condição humana e se fazer gente como nós, certo? Porque agora nós vamos para a segunda parte do capítulo 1. Então vamos tomar o versículo 18. Vamos ler juntos, versículo 18, olha o que está escrito. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então vamos parar e compreender o que o texto está nos falando. A origem de Jesus foi assim. Já preparados pela primeira parte do texto, como eu dizia, da genealogia de Jesus. E agora, o texto faz memória daquilo que nós ouvimos no dia 8 de dezembro, quando o anjo anunciou a Maria que ela foi a escolhida, que ela deveria gerar no seu ventre o Filho de Deus. Ela ficou meio assustada, espantada, perguntou como que isso poderia acontecer, se ela não conhecia homem algum. Então o anjo disse: o Espírito Santo vai vir sobre ti, vai te envolver com a força do Altíssimo, e o filho que você gerará será o Filho de Deus. Então a concepção de Maria se dá por uma ação divina, por uma ação de Deus através do seu Espírito Santo. Mas aqui o texto também nos disse que Maria estava prometida em casamento a quem? São José. E agora o padre vai explicar para vocês como que era a questão do casamento na época de Maria e de José. A moça, a jovem, entre 12 e 14 anos, ela já poderia ser prometida em casamento a um rapaz. E naquela época, o rapaz deveria dar um dote para a família, para selar o compromisso daquele casamento, na qual ele receberia a moça, a jovem, como a sua esposa. Então, a partir do momento que houve esse compromisso do homem com a família da moça, significava que a moça já estava prometida em casamento ao rapaz. E diante da lei judaica, que era a lei que regia o povo de Deus, na qual Maria e José faziam partes, de acordo com a lei, um rapaz que estava já com uma jovem, prometidos em casamento,
diante da lei já eram considerados esposos. Então isso é importante para compreendermos o texto, porque mesmo que Maria e José não viviam juntos na mesma casa, ainda como marido e mulher, eles já estavam prometidos em casamento, e diante da lei, era como se eles fossem casados. Então vocês vão guardar essa informação que o padre acabou de dar, porque ela vai ser muito importante no próximo versículo que nós vamos daqui a pouco, no versículo 19. Então, diante desta promessa, vem o anjo com uma notícia que ela seria a escolhida, e pela ação do Espírito Santo ela ficou grávida. E logo, José também ficou sabendo da notícia, porque a própria Maria foi até José e contou para ele tudo o que tinha acontecido. Afinal, ela tinha um compromisso com ele e eles já estavam prometidos em casamento. Agora, diante da notícia que José recebe, olha o que vai acontecer. Vamos agora para o versículo 19, aonde nós paramos. Olha que interessante o que o texto vai nos dizer. Vamos ler juntos o versículo 19. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Paremos aqui. O texto agora nos aponta uma qualidade de José. José era um homem que jeito? Justo. Então, de acordo com a palavra de Deus, o que significa a justiça? Uma abertura dos ouvidos para acolher a palavra de Deus, uma adesão do coração para aderir a esta palavra, e uma tomada de decisão para que esta palavra ouvida e acolhida no coração pudesse se tornar concreto, pudesse se tornar real através das nossas atitudes. Então, o justo na Escritura é a pessoa que faz esse caminho, ouve a palavra, acolhe no coração e se predispõe a vivê-la através do seu testemunho, das suas atitudes. Então aqui José era considerado um homem justo diante de Deus e também diante da comunidade na qual ele fazia parte. Mas diante dessa justiça, conhecendo o contexto no qual José estava inserido, nós vamos perceber que esta justiça também diz respeito a assumir uma responsabilidade que não pesava sobre os seus ombros, porque ficar grávida antes do casamento, na época de Jesus, já sendo prometida a um rapaz, com o compromisso que a jovem já tinha feito com a família do rapaz, e aí ela aparece grávida, e o menino não é do rapaz que ela estava prometida em casamento, ela era considerada pecadora pública. E sendo considerada pecadora pública, qual era a pena que ela deveria sofrer? Ser apedrejada numa praça. Então Maria estava correndo este risco, porque quando ela contou para José que ela estava grávida pela ação do Espírito, logo de maneira biológica o filho não era de quem? De José. Agora vocês imaginam, porque a família sempre é a mesma coisa em todas as fases da história. Vocês imaginam as irmãs de José ficar sabendo que Maria estava grávida e que o filho não era do irmão delas? Vocês imaginam a família ficando sabendo dessa notícia? Coitada de Maria e do ouvido de Maria, o que ela não iria ouvir desse povo falando? E aí vem aquela que diz assim: eu nunca fui com a cara de Maria, ela com aquela cara de santinha, eu sabia. Então vocês imaginam
o drama e o dilema de José, diante desta circunstância. Era um homem justo, ouvia a palavra, dava o testemunho da sua fé, e amava Maria, amava a sua prometida, que já era considerada sua esposa. E ele não queria que Maria sofresse, mas ele também não acreditou em Maria. Porque se ele tivesse acreditado que de fato o menino era filho de Deus, era fruto da ação do Espírito Santo, ele já poderia ter acolhido no primeiro momento. Mas aqui disse o Evangelho que José pensou em fazer o quê? Abandonar a sua esposa, abandonar Maria. E abandonar Maria por quê? Porque não acreditou nela. Porque os planos que teriam para a família, para o casamento, para a vida a dois, já não poderiam mais ser concretizados daquela forma. E aqui a palavra de Deus já traz a cada um confronto com a realidade. Vamos agora pegar estes dois trechos do Evangelho e trazer para mais perto de nós. Vocês sabiam que, de acordo com o último censo do IBGE, em todo o Brasil, nas escolas públicas da educação infantil e da educação juvenil, nós temos 5 milhões de alunos que no seu registro de nascimento só tem o nome da mãe. E por que que isso aconteceu? Porque a mãe fez o menino sozinho? Não. Porque tiveram destes pais 5 milhões de homens que, como José, queria abandonar e fugir. E pode ser que alguns de vocês que estejam aqui tenham nos seus documentos só o nome da sua mãe, porque não teve um homem, um pai varão, que foi capaz de assumir a responsabilidade dos seus atos. E diante desta realidade de José, que vai nos ensinar também, nós devemos olhar para o nosso contexto e perceber que tipo de homem nós estamos formando. Porque aqui agora nós precisamos de vocês, mulheres, que são mães. Porque a mãe, diante da educação dos filhos, tem mais poder do que os pais. Em primeiro lugar, pela dimensão antropológica. O filho é gerado no ventre da mãe. Então, na hora que está com sono, vai para o colo de quem, gente? Da mãe. Na hora que está chorando, que está doentinho, que está ali enjoadinho, vai para o colo de quem? Da mãe. A madrinha pode vir, a avó pode vir, o pai pode vir, a tia pode vir, mas o filho quer quem? A mãe. Quer a mãe. Então, a mãe tem uma função importantíssima na formação dos filhos. E aqui agora, eu quero falar com vocês, mulheres, principalmente vocês que são mães. Diante da educação e da formação dos seus filhos, principalmente dos meninos, não formem homens que depois, lá na frente, como adultos, vão se tornar um imprestável, porque tem a mãe que paga as contas, porque tem a mãe que faz tudo o que quer, porque tem a mãe que dá a roupa, que dá o sapato, que dá o celular, que dá tudo a tempo e a hora, e que tem que trabalhar 24 horas por dia para sustentar o marmanjão que fica o dia todo deitado com as pernas para cima no sofá, vendo televisão e nas redes sociais, gastando a internet que você paga. Então você, como mãe,
tem a responsabilidade de educar os filhos, para que quando eles se tornarem homens adultos, se tornem homens varões, homens autênticos, que sejam capazes de trabalhar, de romper com a vida, de levantar cedo, de manter o seu sustento. Porque aí depois o que acontece? Como tem o pai e a mãe que sustentou a vida toda, aí se dispõe a casar, arruma até uma namorada boa, que o pai e a mãe gostam, mas aí depois que casa vai morar onde? Ou dentro da casa da mãe, ou num barracão no fundo da mãe. Aí na primeira briga, desentendimento com a nora, vem a mãe chorando: ai padre, minha nora falou tanto desaforo para mim. Bem feito! Bem feito, a culpa é sua. Porque passou a mão na cabeça a vida toda, deu tudo, deu a casa, deu tudo, agora está colhendo o que você plantou. Então é necessário que a palavra de Deus, nos exortando, pela atitude de José, que não queria assumir Maria, que queria abandoná-la, fazer com que nós nos confrontemos com a nossa realidade e permitamos com que a palavra do Senhor nos eduque. Voltemos ao texto. Olha lá agora no versículo 20. Vamos ler juntos aonde nós paramos? Versículo 20. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Paremos aqui. Olha que interessante os elementos que o texto nos proporcionam agora. Enquanto José pensava nisso. Quando José ficou sabendo da notícia que Maria deu para ele, que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, como que José ficou? Preocupado e pensativo. Porque qualquer preocupação que a gente enfrenta na vida, ela faz com que nós nos tornemos pensativos, não é? Ficamos ali refletindo, pensando sobre aquela situação, aquele problema. E diante do pensamento que José tinha, quem veio falar com ele? O anjo. Deus manda um anjo para falar com José. Olha que interessante isso que o padre vai te dizer. Todas as vezes que uma preocupação nos assalta, como foi no caso de José, Deus conhece os nossos pensamentos. Diante das nossas perturbações, preocupações, que nos levam a ficar pensativos, Deus quer sempre falar conosco. Só que qual é a nossa dificuldade? Diante do meu período de ficar pensativo diante das N dificuldades da vida, eu vou buscar o conselho de uma vizinha, eu vou buscar o conselho de uma pessoa próxima a mim, eu vou buscar alguma receita na internet, mas eu não sou capaz de abrir os meus ouvidos e permitir com que Deus fale comigo. Aí você poderia perguntar assim: ah, padre, mas eu até já tentei, mas eu nunca vi, padre, um anjo vir falar comigo, igual foi com São José e com Nossa Senhora. E sabe por que que hoje Deus já não precisa mais falar conosco através dos anjos? Porque na época de São José e Nossa Senhora não tinha a Bíblia. Na época de São José e de Nossa Senhora não tinha a igreja. E agora, tendo a palavra de Deus, a Bíblia por excelência, e tendo a igreja, Deus já não precisa mais falar conosco através de anjos.
porque a cada Santa Missa, Ele quer falar conosco por meio do Evangelho, por meio da sua palavra. Ele fala conosco por meio da oração que fazemos como comunidade. Ele fala conosco por meio da Eucaristia, que é o seu corpo e o seu sangue que recebemos. Ele fala conosco por meio da pregação. Quantas pessoas chegam ali na porta da igreja, quando eu estou lá, e falam: padre, obrigado, porque aquele domingo, na sua pregação, o senhor falou para mim, porque eu precisava ouvir aquela palavra. Então o padre não conhece a vida de vocês. Então a pregação que é feita aqui pelo poder da palavra, é graça da misericórdia do Senhor, que conhece os seus pensamentos, do Senhor que conhece as suas preocupações e as suas perturbações, e mais do que isso, do Senhor que te ama e quer falar com você. É esta a realidade que a palavra nos oferece, é esta a realidade que a igreja nos oferece. Então já não precisamos mais de anjos para falar conosco, porque temos a palavra de Deus, porque temos a igreja para isso. E agora vem o segundo elemento também deste versículo que acabamos de ler. José, pensativo e preocupado, foi fazer o que, gente? Foi dormir, né? Disse o texto que o anjo apareceu a José em que momento? No momento do sonho. Então só podemos sonhar se nós estamos dormindo, porque quem está acordado não sonha, não é verdade? Aqui vem um outro elemento importante. Quantas pessoas, diante das suas preocupações, perdem o sono? Quantas pessoas, diante da sua preocupação, perdem a vontade de comer? Quantas pessoas, diante das suas preocupações, perdem a vontade de viver? E agora nós devemos aprender com quem? Com São José. Mesmo com todos os pensamentos, com as dificuldades e com o desejo do coração dele, ele deita e dorme o sono dos justos, porque a palavra acabou de nos dizer que José era justo. E agora esta palavra precisa nos confrontar. Se Deus conhece os meus pensamentos, sabe das minhas aflições e quer falar sempre comigo, será a palavra dele o meu sustento, que irá me fortalecer, que irá me consolar, que não possibilitará eu ficar sem dormir, sem comer ou sem ter a alegria de viver. Por quê? Porque o Senhor é a minha confiança, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha segurança. E se eu estou enraizado, enraizada nele, não serão os maus pensamentos, não serão as preocupações que me colocarão no fundo do buraco no outro dia, cheio de olheira, porque não preguei o olho à noite, porque não consegui dormir, pensativo devido aos meus problemas. Porque quando nós nos abrimos à graça do Senhor, que quer nos alcançar, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele quer falar conosco. Eu sempre gosto de indicar para as pessoas, às vezes deita, a cabeça não para, não é? Os pensamentos vêm, as preocupações vêm, e aí, diante disso, você pode fazer duas coisas. Você pode alimentar esses pensamentos e o que eles trazem da sua preocupação, e isso vai te deixando impaciente, isso daí vai te deixando ansioso, isso daí vai te tirando o sono, e aí você não dorme. Mas a partir do momento que você deitar e vierem estes pensamentos, o que você precisa começar a fazer? A rezar, a permitir com que o Senhor fale com você. Então aí você vai pegar a sua Bíblia
E você vai abrir no Salmo 22, que vai te dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo se eu andar pelos vales tenebrosos, o Senhor me sustentará e me levará às águas límpidas. E aquela palavra de Deus que fala comigo, me possibilitará a graça de acalmar o coração, de acalmar os pensamentos, e aí eu vou deitar e logo, logo quem me visita? O sono. Aí eu vou dormir, no outro dia vou levantar com mais força, com mais vigor, porque preciso de fazer as atividades, porque preciso trabalhar, porque preciso resolver o problema, mas a graça do Senhor está comigo. Porque o Senhor, quando vem, Ele vem para falar. E o anjo que veio em nome de Deus, veio para falar com José, e disse: José, filho de Davi. Aí aqui vem a primeira parte do texto. Em primeiro lugar, o Messias seria da descendência de Davi. Uma descendência que já tinha mais de 1000 anos de história. E José era da descendência de Davi. E era necessário que ele ouvisse novamente esta exortação. Era como se o anjo o chamasse pelo nome completo. Eu, preparando essa homilia, me lembrei da minha infância, que meu nome é bem comprido, né? Maximiliano. Todo mundo me chama de Max, mas meu nome de batismo é Maximiliano. E quando eu fazia alguma arte, como é que meu pai me chamava? Maximiliano. Nossa, eu tremia as bases. Ou seja, era uma chamada de atenção, era uma exortação. Quando o anjo diz para José: José, filho de Davi, o que o anjo está querendo fazer com ele? Puxar a orelha dele, chamar a atenção, dizer: rapaz, olha a sua descendência, você veio de uma raiz forte, que é a raiz de Davi. Então, rapaz, era uma forma de Deus puxar a orelha de José, porque a palavra sempre vem para nos educar. Só que hoje nós já não queremos mais puxar a orelha de ninguém, já não queremos mais ser educados. Olha como é que a meninada é criada hoje, gente. Solto como avestruz no meio do pasto. Vocês já viram avestruz no meio do pasto? Quando solta, ninguém pega. A meninada é assim na feira, no supermercado, dentro da igreja. Porque hoje já não pode mais ser educado, já não pode mais ser exortado, já não pode ficar de castigo, já não pode mais chamar a atenção, já não pode mais dar umas boas palmadas. E aí, quando a palavra de Deus vem para nos educar, vem para nos exortar, vem para puxar nossa orelha, nós não queremos essa palavra, nós não queremos esta igreja. Aí vem o fenômeno do nosso tempo. Quais são as igrejas que mais crescem hoje? Aquelas que são criadas para colocar um Deus que está a seu serviço, um Deus que te obedece em tudo aquilo que você manda. Porque a igreja que vai pregar o verdadeiro evangelho, entendendo o que o evangelho está nos falando, ela vai se esvaziar. Porque eu não quero mais uma palavra que me chame a atenção, eu não quero mais uma palavra que me eduque diante dos meus erros, mas eu quero uma palavra que resolva os meus problemas. E aí eu vou atrás daquele pastor, daquela irmã, daquele obreiro, às vezes até daquele padre, não é assim? Porque já não quero mais ser educado, já não quero ouvir, já não quero mais ouvir. E aí a palavra de Deus é completa, ela vem para falar. E é interessante a dinâmica, porque é a chamada de atenção: José, filho de Davi. Mas depois, o que a palavra diz para José, através da boca do anjo? Não tenhas medo. Então, a exortação primeira nos assusta? Sim.
Eu fico imaginando José no sonho com os olhos esbugalhados assim diante do anjo. Mas logo depois da exortação vem uma palavra de ânimo, vem uma palavra de coragem, vem uma palavra de força. Não tenhas medo, José, porque o mesmo Deus que está com Maria é o Deus que está contigo. E o anjo também disse isso a Maria. Nós ouvimos no domingo de 8 de dezembro. Quando Maria ficou assustada, o que é que o anjo disse para ela? Não tenhas medo, Maria. E hoje o que é que o anjo diz para José? Não tenhas medo, José. E o que hoje a palavra diz para você que está nesta missa? Não tenhas medo. Porque quando eu estou consciente que o Senhor está comigo, e Ele sendo a minha força e a minha segurança, o medo não terá a última palavra em mim. Porque o medo só existe pela ausência, pela falta de uma segurança. A criança tem medo do escuro, mas se ela está deitada na cama do pai e da mãe, pode estar escuro, ela vai ficar com medo? Não. Por quê? Porque a presença do pai e da mãe dá a ela segurança. Então o problema não é só o escuro, porque ela pode estar no escuro com o pai e com a mãe e não vai ter medo. Por quê? Porque ela tem uma segurança. Eu sei que meu pai está aqui, eu sei que a minha mãe está aqui. Então por que nós sentimos medo? Pela ausência de uma segurança. E aí hoje, nesse tempo do Natal, a nossa segurança é a ceia, é a comida, é o presente, é o meu 13º, é a decoração, é o que eu vou dar, é o que eu vou receber, e já não colocamos mais a nossa confiança no Senhor. E vamos nos tornando reféns do nosso medo, das nossas inseguranças, dos nossos pensamentos e também dos nossos problemas. E aí o anjo explica a José: olha, Maria, a tua esposa, porque já havia o compromisso, como eu expliquei no início, não é? Eles estavam prometidos, e estando prometidos diante da lei, já eram considerados casados. Por isso que o anjo disse: Maria, a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E agora, no versículo 21 e 22, vem a missão que Deus dá a José diante de todo esse contexto. Vocês aguentam mais um minutinho? Aguentam? Vamos lá então agora, no versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? O 21. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Paremos aqui. Então, depois que a obra de Deus já tinha iniciado na vida de Maria, por meio do sim que ela deu, esta obra precisava ser completa. E para que esta obra fosse completa, não bastaria apenas do sim de Maria, mas necessitaria também do sim de quem? De José. Porque quem daria o nome ao menino? Seria a mãe? Não, seria o pai. E qual o nome que o menino receberia? Jesus. Porque de acordo com a tradição judaica, quem dá o nome é o pai. Porque o sobrenome que o filho recebe vem de quem? Do pai. E como que o anjo chama José? José, filho de quem? De Davi. Então a descendência de Jesus seria descendência de quem? De Davi. E sendo da descendência de Davi, Jesus cumpriria toda a profecia predita no Antigo Testamento, porque o Messias deveria vir da raiz de Davi. Olha que maravilha compreender o Evangelho.
na sua profundidade, na sua densidade. E mais do que dar o nome do menino, o significado do nome. Porque quando o anjo anunciou a Maria o nascimento do menino, o anjo também falou o nome que o menino deveria receber. E eu expliquei isso no Evangelho da Anunciação, falando do nome de Jesus. Porque o nome Jesus vem do hebraico, Yeshua, que significa Deus salva. Então, qual seria a missão do menino Jesus? Salvar a humanidade dos seus pecados. E agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu vou dizer a vocês. Como nós refletimos no início do texto, se Maria fosse deixada por José, o que ia acontecer com ela? Ela ia ser apedrejada. Logo ela morreria. E estando grávida, quem iria morrer junto com ela? O menino. Então, o sim de José se tornou decisivo, não só para que ele e Maria recebessem a salvação que vinha de Deus, mas o sim de São José foi decisivo para a minha e a tua salvação, porque esse Jesus, vindo da descendência de Davi, não salvou somente Maria e José, mas salvou a mim e a você. Porque se José tivesse dito não e abandonasse Maria, ela poderia ser morta, e Jesus não cresceria para que no ápice da sua missão a sua vida fosse entregue para nos salvar. Então hoje, além de sermos gratos a Nossa Senhora por ter dado o seu sim, nós também somos gratos ao sim de São José, que protegeu Maria e que protegeu Jesus, para que Jesus pudesse cumprir a sua missão, que foi dada pelo nome que José deu ao menino Jesus e Yeshua, que significa Deus salva. Será que José e Nossa Senhora não merecem uma salva de palmas, gente? Nossa! O sim de Maria e o sim de José beneficiou a mim e a você, porque Jesus nasceu, porque Jesus cresceu, porque Jesus se tornou homem e no alto da cruz nos salvou do nosso pecado. E agora, essa palavra precisa nos confrontar, porque ela já cumpre a profecia do profeta. E que profecia é essa? A que nós ouvimos na primeira leitura hoje, do livro do profeta Isaías, não é? Pois o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, disse a primeira leitura. Agora olha lá o versículo 23 e o 24, para nós encerrarmos. Olha o que está escrito, vamos ver se a profecia da primeira leitura tem a ver com a profecia que o Evangelho nos disse. Vamos ler juntos? Versículo 23, adiante. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Paremos aqui. A profecia da primeira leitura de Isaías se cumpre no Evangelho. Quem é esta virgem? Maria. Ela conceberá e dará à luz a quem? Jesus. Ao Filho de Deus, Yeshua, aquele que veio para salvar a humanidade. Mas de acordo com a profecia de Isaías, nós temos um outro atributo ao nome de Jesus: Emanuel, que significa o quê? Como disse o texto, Deus está conosco. Então, diante dos meus pensamentos, das tribulações que eu passo,
como José, eu posso ouvir a palavra, acolher a graça de Deus que me vem por meio dos sacramentos, da fé na igreja, da meditação da palavra de Deus, entender este processo, porque a fé é racional, não é uma fé mágica. O anjo explicou para José direitinho todo o processo, como foi na vida de Maria, como que aconteceu para que ela ficasse grávida. Não foi nada enigmático, foi algo bem claro, pontual, exato, para que José entendesse. Então a nossa fé é límpida, ela é lúcida, porque a partir do momento que você compreende, que você entende, você toma a decisão de fazer. Vamos pegar de novo o exemplo das crianças. Está crescendo, pôs um dia o dedo na tomada, levou choque, aí chora, o dedo fica roxo. Aí depois, quando melhora, a mãe pega o menino e vai lá perto da tomada e fala: meu filho, minha filha, aqui onde está esta tomada tem energia elétrica, então aqui não é lugar de colocar o dedo, de colocar a mão, porque senão faz dodói como foi na sua. Aqui é lugar da gente ligar os objetos elétricos da casa. Então a mamãe está te explicando para que você não coloque mais o dedo, porque a partir do momento que você não colocar mais o dedo, você não vai machucar, não vai ter mais dodói. Vem cá, deixa a mamãe dar um beijinho. A mamãe dá beijinho, o menino nunca mais põe o dedo na tomada. Por quê? Porque entendeu a explicação da mãe. E a palavra de Deus, que falou com José por meio da boca do anjo, e explicou para José direitinho tudo o que tinha acontecido. Então José entendeu. E entendendo qual foi a atitude dele, deu o seu sim. Disse o texto: José acordou e fez conforme o anjo havia lhe indicado, lhe dito, lhe falado. Agora, qual é a nossa dificuldade? Não basta Jesus morrer na cruz para nos salvar e a gente conhecer todo esse mistério de salvação que está acessível a nós, porque a nossa cabeça está se tornando dura demais. E diante da minha cabeça dura, eu prefiro viver enganado e iludido pelas minhas confusões, do que abrir os meus ouvidos para ouvir o Senhor que me catequiza, que fala comigo, que me explica, que me ensina. Hoje, no dilema dos atendimentos com as pessoas, a maioria delas precisam entender esta palavra, porque elas se convencem da sua confusão, elas se convencem do seu problema, elas se convencem das suas dificuldades, mas elas não se permitem ouvir a palavra, para que esta palavra te convença, te ensina, te instrua, para que você também diga o seu sim. E aqui vem a conversão de José, que é uma mudança de mentalidade para mudar a atitude, porque a palavra que ele recebeu de Deus o instruiu, e instruindo a ele, mudou a sua mentalidade, mudou a sua cabeça, mudou o seu jeito de pensar, e mudando o seu jeito de pensar, consequentemente, vai mudar a sua atitude. Então aquele José do início do Evangelho, que pensava em abandonar Maria, vai ser o mesmo José do fim do Evangelho? Não, porque o José do fim do Evangelho vai fazer o quê? Vai acolher Maria. Então, o drama de José no Evangelho de hoje é muito parecido com o nosso drama, com o drama humano. E quando eu me abro à novidade, à graça e à força da palavra, ela muda a minha cabecinha dura, ela muda os meus pensamentos embaraçados, para que as minhas atitudes também sejam mudadas, sejam transformadas. E é isso que a palavra de Deus quer te ensinar hoje. Aprenda com José, meu irmão, minha irmã. Aprenda com a palavra e permita com que ela te ensine todos os dias, diante dos seus pensamentos, diante da sua falta de sono, diante da sua falta de alegria para viver, diante das dificuldades que você lida no seu cotidiano.
Porque a palavra de Deus quer sempre falar contigo. E ela vem para te falar o que vai ser bom para você. E hoje nós não podemos sair dessa igreja sem pedir essa graça. Gente, eu amo Jesus e o evangelho dele, porque me ensina tanto e consequentemente também ensina vocês. Então vamos encerrar essa pregação pedindo isso. Deixa agora o seu folheto de lado, feche um minutinho os seus olhos e faça um exame de consciência de como anda a sua vida. Quais são as suas preocupações? Quais são os seus pensamentos? O que te tira o sono? Quais são as palavras que orientam a sua vida? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não medita o Evangelho? Há quanto tempo você não permite com que o Senhor fale com você? Então hoje vai dizendo isso: Senhor, eu quero que a Tua palavra me alcance. Eu quero, Senhor, que a Tua graça me ajude, como ajudou a São José, a mudar a minha mentalidade, a mudar a minha cabeça, que é uma cabeça dura, Jesus, o Senhor conhece. Para que nesta transformação, Senhor, as minhas atitudes também sejam transformadas. Como no início José pensava em abandonar Maria, no final a palavra muda o seu pensamento e a sua ação, e ele vai acolher Maria. E hoje, Senhor, eu quero que esta palavra também me alcance. Venha, Senhor, com aquele mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, para que Jesus também seja gerado dentro de mim. Vem, Jesus, tocar os maus pensamentos que me assaltam a todo momento. Vem, Espírito Santo, tocar o meu coração diante de tanto sentimento ruim que me tira a alegria, que me tira o sono, que me tira a vontade de viver. Vem, Senhor, com o poder da Tua palavra, me educar nesta manhã, para que de fato eu me converta, para que de fato os meus pensamentos sendo transformados, as minhas atitudes também serão. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, falando irmão na palavra, Senhor, no meu coração. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Deus quer falar contigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.